Do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26 e versículo de número 19, que diz assim: Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O rei Uzias, ele se exaltou. Ele queria fazer aquilo que não era da incumbência dele. Ele queria oferecer incenso diante do altar do incenso, sendo que aquilo ali era direcionado por Deus para os sacerdotes, filhos de Arão, fazerem isso. Nós observamos, irmãos, que esse rei, ele se exaltou, ele era soberbo, prepotente. E quantas pessoas nós observamos que são assim? São soberbas, prepotentes, pensam que pode fazer o que quer, falar o que quer, agir como quer. Deirabacantaraia. E o Senhor está dizendo para você: eu estou contemplando quem são os soberbos que estão no seu caminho. Eu estou contemplando quem são aqueles que estão querendo se levantar contra ti. O que eu acho interessante, irmãos, nessa palavra é que o sacerdote, ele não precisou fazer nada. Nem o sacerdote Azarias, nem os outros que estavam com ele precisaram fazer nada. Eles não precisaram se levantar contra o rei Uzias. Eles só tentaram impedir o rei Uzias com as suas palavras, dizendo que não cabia a ele oferecer incenso diante do altar do incenso, sendo que os sacerdotes eram designados para isso. Mas o coração de Uzias estava tão exaltado, mas tão exaltado, que ele não quis dar ouvido às palavras dos sacerdotes. Tem pessoas que não querem dar ouvido às tuas palavras, estão agindo com soberba, arrogância, prepotência. E você diz assim: Senhor, até quando vai continuar esta humilhação? Senhor, até quando pessoas vão se levantar contra a minha história? E Deus está dizendo: eu estou me levantando para te defender. A Bíblia diz, irmãos, que quando o rei Uzias se indignou contra os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam dizendo ali: não é da tua incumbência fazer isso. A ti não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Não é da sua incumbência. Aí a Bíblia diz que quando ele escuta isso, ou seja, quando ele escuta uma palavra contrária daquilo que ele queria ouvir, ele se indigna. Quantas pessoas são assim, né, irmãos? Você fala aquilo que ele gosta, que ela gosta de ouvir, ela é sua amiga, ele é seu amigo. Mas a partir do momento que você fala aquilo que ele não quer ouvir, aquilo que ela não quer ouvir, eles se tornam inimigos. E este era o caso do rei Uzias. Quando os sacerdotes começaram a dizer aquilo que contrariava o ego e a vaidade dele, dizendo: ei, você pode até ser rei, mas você tem limitação. Você pode até ser rei, mas você tem limite. Você pode até ser rei, mas aqui você não manda. Ribiandocai. Aqui é a casa do Senhor, quem manda é ele. Você vê que ele estava tão exaltado que ele queria mandar até na casa do Senhor, irmãos. Ele estava tão exaltado, tão soberbo, tão cego de arrogância, que ele achava que ele poderia mandar e desmandar e fazer como ele quisesse. Por quê? Porque este rei, ele se tornou muito forte. Ele era um rei que se tornou poderoso. Então ele pensava que poderia fazer o que quisesse. Mas a Bíblia diz que ele se exaltou para a sua própria ruína. Tem pessoas que se exaltam, irmãos, para ser realmente abatido. Porque o Senhor está marcando encontro com gente exaltada. O Senhor está marcando encontro com gente soberba, prepotente, como o rei Uzias era. Deirabacantaraia. Você vai observar, irmãos, que ele estava de uma forma que ele não queria ouvir conselhos, ele queria só ouvir aquilo que era bom. Só aquilo que ele gostava de ouvir. Quando Deus vê que ele está se indignando contra os sacerdotes, Deus fere ele. O Senhor diz para você que tem pessoas que estão se levantando para falar aquilo que não sabem sobre a sua vida, agindo de uma forma arrogante para falar da sua fé, para tentar afrontar o seu Deus, e vai se ver com Deus, e Deus sabe como trabalhar. Declare comigo: Deus vai tratar com os arrogantes e soberbos que estão tentando me humilhar. Deus vai tratar com os arrogantes e soberbos que estão tentando me humilhar. Os sacerdotes tinham um dono. A casa do Senhor tinha um dono. E você também tem um dono.
E todas as vezes, irmãos, que alguém se levantar contra os propósitos de Deus, Deus mesmo vai tratar. Todas as vezes que alguém tocar em ti, está tocando na menina dos olhos de Deus. E aí? E aí Deus mesmo vai ferir. Deus mesmo vai fazer como ele quiser fazer. Este rei ficou leproso. Deus mesmo feriu. Os sacerdotes não precisaram tocar nele. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus tocou. Entregue nas mãos de Deus quem está se levantando, quem está agindo de forma arrogante. Irmã, estão me humilhando. Eu estou passando por tantas humilhações. Gente soberba, arrogante, que acha que é alguma coisa, irmã, e quer me humilhar. Ô, irmãos, o mundo está cheio de gente arrogante. O mundo está cheio de gente como o rei Uzias, que pensa que pode alguma coisa porque tem alguma coisa. Quanta gente, irmãos, enche o ego porque tem um cargo. Quanta gente enche o ego porque tem uma casa boa, um carro bom. E muitas vezes começam a tentar humilhar, a pisar, deirabacantaraia, a ferir os pequeninos do Senhor. Mas Deus está dizendo, eu vou tratar. Ai de quem toque nos meus pequeninos. Ai de quem toque na menina dos meus olhos. Ai de quem toque nos meus servos. Os meus servos têm um dono. Declare comigo, eu tenho um dono. E o meu Deus vai tratar com aqueles que estão se levantando contra mim. Eu tenho um dono. E o meu Deus vai tratar com aqueles que estão se levantando contra mim. Os sacerdotes tinham um dono, irmãos. E eles não estavam ali para brincar. Eles haviam sido designados por Deus. Porque o Senhor escolheu a casa de Arão, os filhos de Arão, para o sacerdócio. Quem escolheu não foram os homens, mas foi Deus. Todas as vezes que Deus te escolhe para algo, ele se responsabiliza por você. Ai, irmã, mas estão se levantando contra mim. Estão agindo, não se preocupe se estão agindo contra você. Se estão se levantando, fazendo mal contra a sua vida, entregue na mão de Deus. Porque o mesmo Deus que tratou com Uzias vai tratar também com aqueles que se levantaram contra você. Não demorou muito não, irmãos. E eu quero profetizar que não vai demorar dessa justiça acontecer. Não vai demorar dessas pessoas que têm se levantado contra você ver que você tem um dono. Irmãos, foi rápido. Quando ele se indigna contra os sacerdotes do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que ele começou ali a ficar leproso. A lepra se lhe saiu na testa. Ai de quem se levante contra os ungidos do Senhor. Os sacerdotes tinham um dono e você tem um dono. Você tem um Deus. Muitos podem lhe desprezar. Porque o rei Uzias achava que porque ele estava rico, estava forte, porque ele estava ali, se fortificando a cada dia, ele pensava que ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a exaltação do coração dele foi para a própria ruína dele. Tem gente que está se exaltando para a própria ruína. Tem gente que está se exaltando, minha irmã e meu irmão, para a própria destruição, assinando a própria sentença. O rei Uzias ficou leproso. A Bíblia diz que ele ficou leproso e morreu leproso. Ele teve que viver com a lepra até o fim dos seus dias. E a Bíblia diz que ele não pôde mais entrar na casa do Senhor. Ele não pôde mais ir lá na casa de Deus, porque Deus é assim, irmãos. Deus sabe como tratar cada um. O rei Uzias foi excluído da casa do Senhor. E o filho dele, chamado Jotão, tinha a seu cargo a casa do rei. Ficou no lugar dele. Para ele entender que ninguém é substituível. Deixa o arrogante. Deixa a soberba, deixa. Deixa o prepotente achando que ninguém pode, sabe? Mais do que ele, do que ela. Porque Deus daqui a pouquinho vai tratar. Deus daqui a pouquinho, deirabacantaraia, vai começar a tocar no soberbo, na arrogante, no prepotente, que tem se exaltado contra ti. Você pode ser pequenininho, mas seu Deus é grande. Você pode ser nada para muita gente, mas você para Deus é um filho. O Senhor ama você e Ele está tomando, aleluia, as afrontas que você tem vivido nas mãos dEle. Aquelas afrontas contra o sacerdote não é ficar assim não. Deus logo feriu. Ninguém se indigna contra os servos e as servas do Senhor para permanecer de pé, não. Porque os sacerdotes, irmãos, estavam defendendo aquilo que era de direito da casa do Senhor. Eles estavam fazendo certo, enquanto Uzias estava com soberba, querendo agir de qualquer forma. Rish, arabacantaraia. Deus sabe como tratar com o soberbo e a soberba. E não é você que faz nada, quem faz é Deus. A irmã tem horas que dá vontade de Deus chegar e dizer, não vai dizer nada.
A irmã tem horas que dá vontade de não responder. Não vai responder nada. Você vai deixar que daqui a pouco você vai ver Deus ferindo de lepra pessoas. Você vai ver Deus tocando. Aí você vai dizer assim, meu Deus, isso aí é porque se levantou contra Deus. Porque antes de se levantar contra você, meu irmão e minha irmã, tem que se levantar primeiramente contra Deus, porque Deus está com você. Você observa que os sacerdotes eram escolhas do Senhor. Você é escolhido por Deus. Então, quem toca em você está tocando automaticamente aonde? Em Deus. Então, vai ter que se ver com quem? Com Deus. Declare comigo, quem se levanta contra mim vai ter que se ver com Deus. Quem se levanta contra mim vai ter que se ver com Deus. Quando a gente entende, irmãos, que nós temos um dono, nós não ficamos procurando guerra. Nós não ficamos procurando, sabe, bater boca, falar, responder, não. Não adianta você falar, os sacerdotes falaram, os não deu ouvido. E tem pessoas que você vai falar, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, ela não vai te dar ouvidos. Então entregue na mão de Deus. A melhor coisa que nós fazemos é entregar os nossos inimigos nas mãos de Deus. A melhor coisa que nós fazemos é entregar aqueles que têm se levantado contra a nossa vida nas mãos do Senhor. Entregue os teus inimigos nas mãos de Deus. Entregue o soberbo, arrogante, o prepotente, o fofoqueiro, o contendeiro, o mentiroso. Aqueles que têm se levantado e se exaltado contra você, pode deixar. Tem gente que está se exaltando agora, né? Mas é para a própria ruína. O rei Uzias se exaltou, mas ele caiu. Foi para a própria ruína dele. Tem pessoas que estão se exaltando para a sua própria ruína. Eles vão contemplar que Deus é contigo, que Deus é na sua vida. O rei Uzias viveu aquela humilhação até o dia da sua morte. Ai daqueles, irmãos, que seja pedra de tropeço no caminho do servo e da serva de Deus. Ai daqueles que queiram servir deirabacantaraia como empecilho nos caminhos de um servo ou de uma serva do Senhor. Xarabacantarai, Deus remove. E Deus está dizendo através dessa palavra, eu estou removendo do teu caminho. Os sacerdotes tiveram ali, sabe, diante dos olhos deles, a resposta de Deus. Deus não deixou o arrogante Uzias fazer ali o que ele queria, não. Deus não deixou ele mandar na casa do Senhor, porque na casa de Deus quem manda é Deus. E Deus está dizendo, na sua vida quem manda sou eu. Nos seus filhos, no seu casamento e tudo que ele pertence, quem manda sou eu, quem dá a última palavra sou eu. Ai daqueles que pensem que podem dar a última palavra na sua vida, ai daqueles que pensam que pode te humilhar e não vai dar em nada, porque acha que você é uma coitada, porque acha que você é um coitado, mas Deus é contigo, e Deus vai responder ao arrogante, ao contender, ao fofoqueiro, ao prepotente, ao invejoso, aqueles que têm se levantado contra você, e Deus vai mostrar tremendamente que Ele é na sua vida, e que foi Ele que te escolheu, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus de resposta, e eu tenho certeza, Pai, que através dessa palavra o Senhor trouxe resposta ao coração de pessoas que estavam entristecidas ao ver gente arrogante, prepotente, soberba se levantando contra ele, se levantando contra ela, arribiando orabacantaraia. Mas o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus, Pai amado, que faz justiça, e o mesmo Deus que fez justiça pelos sacerdotes é o mesmo Deus que fará justiça pela vida do meu irmão e da minha irmã. Este arrogante, esta prepotente, este soberbo que tem se levantado vai ter que se ver com o Senhor, porque o Senhor vai mostrar tremendamente, Pai, que foi o Senhor quem escolheu meu irmão e minha irmã. Meu Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Pai, cura, liberta, restaura, traz assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém. Deus diz para você que assim como ele mostrou para os sacerdotes e para todos que Deus estava com os sacerdotes e que eles eram sim escolhidos por Deus e designados para aquela missão, ele também vai mostrar que é na sua vida e todo arrogante, prepotente, soberbo que tem se levantado contra você. Deus vai tocar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.